Realizados os nossos testes corriqueiros, agora é a vez da gente fazer o teste de consumo com os três modelos. Para isso, tomamos algumas providências. Em primeiro lugar, abastecemos os três com etanol. Cada um deles está com aproximadamente meio tanque. Os pneus também foram calibrados segundo o manual de cada um dos modelos. Agora nós vamos levar os carros para a estrada, os três vão andar juntos a uma velocidade aí de aproximadamente 100 km por hora com o ar-condicionado ligado. Depois faremos o teste urbano, evidentemente em velocidade menor, mas os carros sempre estarão juntos. Realizado o nosso teste de consumo, vamos ver como é que ficou. Vou falar do Renegade aqui para o Honda HR-V. Renegade na cidade fez 5.5, o Creta 6 e o HR-V 8,5. Na estrada o Renegade fez 10.8, o Creta 11.1 e o HR-V 12.8. Quais são as conclusões que a gente tem aqui? Obviamente o Renegade gasta mais, mas é um pouquinho a mais. Afinal de contas, ele é mais pesado do que o Creta e ele também tem esse design meio de caixotinho. Isso interfere no coeficiente de atrito e obviamente faz o carro gastar mais combustível. Mas a gente viu que o consumo do Renegade ficou relativamente próximo ao Creta. Não podemos esquecer que o Creta tem um motor de cilindrada maior e isso também interfere no consumo. Agora, o grande campeão aqui é o Honda HR-V. Não por acaso, ele é o mais leve entre os três e também é o único com o câmbio CVT, continuamente variável, que certamente entrega melhores relações para você economizar combustível. Assim, o resultado ficou dentro do nosso esperado. Se no consumo o HR-V levou com facilidade e na aceleração de 0 a 100, quem será que vai ganhar? E na aceleração deu o esperado também. O grande vencedor aqui foi o Creta, afinal de contas, é o carro com maior cilindrada, é o carro que tem maior torque e também é o carro que tem maior potência. Em segundo lugar ficou o Honda HR-V. Ainda que o torque dele seja um pouquinho menor do que o do Renegade, não podemos esquecer. Ele é um carro mais leve e tem o câmbio CVT, que consegue encontrar uma melhor relação. E obviamente o Renegade, o carro mais pesado, ficou em último lugar aí na aceleração, ainda que a diferença para o Honda HR-V tenha sido pequena. Agora nós vamos levar os três carros para aquele teste do alce, ou seja, aquele desvio rápido na via quando você precisa evitar algum tipo de obstáculo ou eventualmente um acidente. Agora nós vamos fazer o teste de alce aqui numa via controlada, bastante isolada, com pouquíssimo movimento. Eu vou começar aqui pelo Creta, velocidade vai ser em torno de 60 km por hora e eu vou manter o programa de estabilidade eletrônico ligado. Vamos ver como é que o carro se comporta, vamos lá. Bom, a gente conseguiu ver que o carro mantém a estabilidade, ainda que ele escorregue um pouco, foi possível manter o controle do carro ok. Agora vamos fazer o teste aqui com o Honda HR-V. Vou usar a posição Sport só para manter o carro um pouquinho mais sob controle. Mesma velocidade do Creta, vamos lá. Também tivemos um controle muito bom no HR-V, foi um pouquinho mais fácil do que o Hyundai Creta. Agora vamos testar aqui o Renegade na manobra.
Cabe destacar que o Renegade desses 3 carros aqui é o único que tem suspensão totalmente independente na traseira. Além disso, ele também é o mais pesado, então o que a suspensão ajuda, talvez o peso atrapalhe, mas vamos ver como é que o carro se comporta. Então vamos lá na mesma velocidade. Bom, pessoal, certamente o Renegade foi o carro mais difícil de fazer a manobra. Ele mantém o controle, mas a gente percebe que a inércia do carro é efetivamente maior. Ele consegue fazer, mas tem mais dificuldade. Como vocês puderam ver nessa prova, todos os 3 carros conseguem completá-la. Porém, a gente tem uma pequena vantagem do HR-V em relação ao Creta. Já o Jeep Renegade dá um pouquinho mais de susto. Como os 3 crossovers se saíram muito bem naquele teste padrão que nós fazemos da lombada a 30 por hora, nós vamos dificultar um pouco as coisas agora. Vamos pegar uma lombada que nós já usamos em outro comparativo e vamos subir a velocidade para 60 por hora. Cabe destacar que essa lombada é o mais próximo que a gente encontrou aí da normatização do Denatran. O que nós vamos fazer agora aqui é o teste de lombada. Nós vamos passar com os 3 carros a 60 km por hora numa lombada. Claro que essa não é uma velocidade compatível para se passar numa lombada, mas o que a gente quer saber é como a suspensão de cada carro se comporta. E a lombada a gente já usou em outros vídeos de comparativo. É uma lombada que está, digamos assim, quase dentro das normatizações do Denatran para uma lombada. Então vamos lá. O primeiro carro que a gente vai fazer é o Honda HR-V a 60 por hora. Vamos acertar a primeira velocidade do carro aqui. Ok, 60 por hora. Agora manter a velocidade para passar na lombada. Vamos lá. Aparentemente o carro passou bem. Tivemos bastante barulho ali da parte traseira do acabamento do piso do porta-malas que faz barulho, mas não tivemos problema. De toda forma a gente vai conferir isso nas câmeras externas. Agora é a vez do Creta. Vamos acelerar até 60 e vamos ver como é que ele se comporta na lombada. Primeiro acertando a velocidade aqui em 60 por hora. Ok, velocidade em 60, vamos manter a velocidade. Chegando na lombada. Passou relativamente bem, não deu para perceber nada de muito diferente, o barulho foi menor do que no Honda HR-V, mas a gente tem que conferir na câmera externa. Agora é a vez do Renegade no teste da lombada a 60 km por hora. Vamos acertar a velocidade aqui, vamos lá, 60 por hora, agora vamos manter a velocidade para passar na lombada, vamos lá. Ok, chegando na lombada. Bom, pessoal, certamente o carro que faz menos barulho, que demonstra mais firmeza de suspensão é o Renegade. Obviamente a gente balança aqui dentro, mas nos pareceu ser o conjunto, digamos assim, mais estável e mais resistente para esse tipo de situação. E no teste extremo da lombada, mais uma vez, deu a lógica também. O Jeep Renegade certamente foi o melhor. Não podemos esquecer, este carro vem de uma plataforma de utilitário, portanto, melhor ângulo de ataque, melhor ângulo de saída, maior altura em relação ao solo e também suspensão independente na traseira era o esperado. Em segundo lugar, tivemos aí o Hyundai Creta e muito próximo dele o Honda HR-V, que ainda que não tenha tido grandes problemas na lombada, depois que a gente conferiu as imagens, a gente percebeu que o defletor de ar ali, a borrachinha que ele tem na frente, acaba raspando suavemente. Iluminação é uma questão muito importante, justamente por isso a gente pegou os 3 carros e testou à noite para ver qual foi o resultado de cada um deles. Começando aqui pelo Hyundai Creta, a gente tem uma boa definição da luz de farol, isso porque ele usa esse sistema tipo canhão de projeção, tanto para o baixo quanto para o alto. Isso consegue concentrar a luz nas regiões mais importantes que a gente precisa e evitar o ofuscamento de quem vem na contramão. Os faróis auxiliares, ainda que usem refletores parabólicos convencionais, também cumprem muito bem o seu papel.
No Honda HR-V, a gente também tem esse tipo de farol baixo usando um canhão de projetor. Ele também dá uma boa definição, ainda que com menos intensidade do que o Hyundai Creta. Os faróis auxiliares dianteiros também usam o sistema de refletor parabólico convencional. E no caso aqui, o farol alto também usa esse refletor parabólico convencional. Assim, ainda que a gente tenha uma boa iluminação, ela não tem tanta definição quanto a do Hyundai Creta. Então chegamos aqui ao Jeep Renegade. Ele usa o sistema mais convencional de todos. Todos os faróis aqui na frente usam o refletor parabólico convencional com a iluminação halógena. O Jeep Renegade dá uma iluminação relativamente boa, principalmente o farol auxiliar, que consegue iluminar muito bem a região próxima do carro. Mas o farol do Renegade é um pouco menos intenso, principalmente a luz baixa, quando a gente compara com o Creta e com o HR-V. Mas aqui existe um trunfo importante, pois ele é o único modelo que tem o ajuste de altura do farol lá dentro do carro. Assim, quando você coloca carga no porta-mala, você consegue corrigir o farol para não ofuscar quem vem na contramão. Depois desse extenso comparativo, vamos resumir para vocês carro a carro onde cada um foi melhor. Começar aqui pelo Jeep Renegade. Certamente a questão da suspensão dele se destaca. É o carro que tem o melhor ângulo de ataque, melhor ângulo de saída, maior altura em relação ao solo. E isso ajuda bastante na hora de atravessar obstáculos como lombadas, valetas e buracos. Inclusive, no nosso teste extremo de lombada a 60 km por hora, o Renegade foi muito melhor do que os outros carros. Também quero destacar a questão dos porta-objetos. A mudança que a FCA fez na versão 2019 deixou o console muito mais organizado. Não podemos esquecer o exclusivo porta-objetos que esse carro tem sob o banco do passageiro dianteiro. O carro também tem uma boa assistência de manobra, com câmera de ré, com linha de guias dinâmicas e sensores de estacionamento traseiros. Aliás, não podemos esquecer que a central multimídia também é a melhor do segmento, com a maior tela e também tem a melhor interação. 2 portas USBs e com isso a central multimídia realmente é muito boa nesse carro. E por fim, temos a questão do computador de bordo, justamente o mais completo do segmento, com funções que dificilmente a gente encontra nos carros da concorrência. E o Creta, onde ele foi melhor? Eu já vou começar com a questão da motorização. É o único aqui do comparativo com motor 2.0, ou seja, cilindrada maior, também tem mais potência e também tem mais torque. Consequentemente, a gente tem uma aceleração muito melhor do que os seus concorrentes e a gente viu isso no teste que a gente acabou fazendo. Então aqui nós temos melhor desempenho em todas as situações. Outro ponto também que o carro foi muito bem, foi justamente na questão do banco traseiro. Ele tem um bom espaço, um bom desenho e não podemos esquecer, o único com saída de ar no banco traseiro. E isso, num país tropical como o nosso, certamente é um ponto diferencial bem interessante. O porta-malas dele, ainda que um pouquinho menor que o do HR-V, ele tem um pouquinho mais de recursos, com compartimentos laterais que ajudam na organização. Também não podemos esquecer a posição que o motorista se senta, aquela questão da ergonomia, o Creta também vai melhor. E por fim, o sistema de farol dianteiro do carro também entrega melhor iluminação. Ainda que próximo dos seus respectivos concorrentes, a definição por usar justamente um canhão de projeção, tanto no alto quanto baixo, faz com que o farol seja um pouco melhor. Detalhe, este aqui é o único entre os concorrentes com uma função totalmente dedicada de iluminação em 45 graus. E o Honda HR-V, quais foram os itens que ele foi melhor? Eu já vou começar destacando o porta-malas e a sua versatilidade. Ele é um pouquinho maior do que o do Creta, mas o grande lance aqui é o sistema ULT de bancos, que agora a Honda está chamando de Magic Seat. Assim, você consegue rebater os bancos traseiros e fazer um assoalho totalmente plano, ou ainda rebater o banco traseiro para cima e levar objetos mais altos. Esse é um recurso exclusivo aqui do Honda HR-V. Também não podemos esquecer, foi o carro mais silencioso aí no teste de marcha lenta. Outro detalhe interessante é o conforto na dirigibilidade do carro. Ele tem uma suspensão muito bem calibrada, assim o carro é bastante macio e gostoso de dirigir no dia a dia, superando os seus concorrentes. Outro item que ele foi muito bem foi justamente na questão de consumo. Carro mais leve e o único equipado com um câmbio CVT continuamente variável, certamente entrega mais economia.
Ele também foi bem no teste de alce. Não podemos esquecer, o carro é mais leve e também é mais baixo. Isso tudo ajuda na dirigibilidade numa manobra repentina. E por fim, nós temos a iluminação traseira, onde ele supera os concorrentes, uma vez que o HR-V, entre os carros que nós testamos, é o único com iluminação parcial em LED, tanto na luz de freio quanto na luz de lanterna. E aí chegamos na questão dos preços. Vamos começar aqui com o Renegade, que é justamente o mais barato. Ele parte de R$ 96.990, mas existem alguns opcionais de fábrica, como por exemplo, sistema de farol Full LED ou o kit de 7 airbags. De fábrica ele vem com 2, mas você tem que pagar a parte. E lembrando que esses opcionais muitas das vezes não são valorizados no momento da revenda. O Creta tem o preço de R$ 97.890. O grande diferencial aqui é justamente a questão de 5 anos de garantia. Para quem vai ficar bastante tempo com o carro, isso pode fazer bastante diferença. E o Honda HR-V, o mais caro de todos, custa R$ 98.700. Cabe destacar que o Honda HR-V é o único com 4 airbags de série. Isso porque os outros dois têm apenas 2 airbags. Cada um dos carros tem características muito específicas, portanto, é bastante difícil declarar qual é o melhor ou qual tem o melhor custo-benefício, uma vez que cada tipo de cliente pode preferir uma coisa. Mais uma vez, utilizamos a Multiclass Corretora de Seguros para saber como é que fica o seguro de cada um desses carros. Vou começar aqui com o Honda HR-V. O seguro mais barato, R$ 2.300, com uma franquia de R$ 6.400. Se você quiser uma franquia reduzida, o seguro sobe para R$ 2.600 com uma franquia de R$ 3.200. Passando aqui ao Renegade, nós temos o seguro mais barato com R$ 2.300 com uma franquia de R$ 6.600. Se você quer uma franquia reduzida, o seguro sobe para R$ 2.400 e a franquia fica em R$ 3.300. E por fim temos o Creta, o seguro mais barato foi R$ 2.100 com uma franquia de R$ 5.400. Se você quiser a franquia reduzida, R$ 2.400 o seguro e R$ 2.700 a franquia. Como a gente pode ver, os preços de seguro são extremamente próximos e obviamente seguro pode mudar de pessoa para pessoa e lugar para lugar. Portanto, não é o seguro que vai definir a compra de qualquer um desses carros. Bom pessoal, assim a gente conclui o nosso primeiro comparativo triplo do canal. E como vocês sabem, nós não declaramos vitória de um desses carros, uma vez que ficou bastante claro que cada um deles tem a sua especificidade e que cada cliente pode fazer uma escolha diferente. Agora, se você quiser saber a nossa escolha pessoal, qual que nós compraríamos, comenta aí no vídeo que a gente dá uma resposta para vocês e explicando o motivo da nossa preferência pessoal. Compre é ideal para quem quer vender. Compre é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.